Então depois eles começaram a colocar uma tela que não era um quadriculado assim, bem fininho, de chapa cortada em quadradinho, que só passava essa caneta. A dimensão passava, pra você ter ideia, passava um cigarro, que a gente chama de picado, passava girando assim. Sim. Então quando eu chego ali na cela de prova, que as duas celas estavam com tela, o resto das celas ainda não tinham telas, então o preso se falava pela janela. É uma espécie de um galinheiro gigante assim, um por cela. Quando eu chego, o cara bate aqui do lado aqui assim e fala assim, salve, quem chega? Aí eu falei assim, fulano, tá vindo de onde? Que é o questionário. Tô vindo de tal lugar assim, assim. Tá algum B.O.? Falei assim, qual foi o B.O. que você veio parar aqui? Porque você vai pro isolamento por causa do castigo. Foi grampo telefônico e umas paradas tal, que eu precisava de trocar uma ideia com o mano. Onde é que tá o mano? Falei, o mano mora no lado praça. E a gente tá no lado arena, que é diferente, que é a arena é a quadra. Aí ele falou, beleza. Você precisa passar uma caminhada? Precisa. Então, vai chegar aí pra você uma pena, que é uma caneta, e vai chegar um papel pra você, um papiro pra você escrever aí e tal. Beleza. Ele falou, como é que eu vou pegar? Tô na tela aqui, não tem como chegar. E eu inocentemente achei que o guarda fosse trazer no meu guichê. Falei, não, aqui não troca ideia com o guarda aqui é poucas ideias. Não vai trazer. Falou, faz o seguinte, tem alguma coisa aí que você consegue cercar aí na janela, pra fora, cercar o quê? Pegar alguma coisa na janela? Aí ele falou, tem uma folha de sulfite aqui velha aqui, o que eu fiz? Eu enrolei ela, fiz uma espécie de um ganchinho e coloquei pra fora na grade. O cara lá com uma linha desfiada, que é o lençol, um pedacinho de rabiola, ele colocou pra fora, soprou o vento, foi e levou até minha janela, eu consegui fisgar. Eu tô na net com ele ligado, com ele chama net. Sim. Eu tô de linha, minha linha ligada com ele. Filme, tô conectado de filme, exatamente. Hoje eu escrevo roteiro, dessa forma. Com esses detalhes. Aí eu pego ali, aí chega pra mim, na linha, puxa a linha aí. Quando eu vou puxando a linha, isso aqui trava do ladinho assim, dá maior dificuldade pra eu poder pôr a ponta e trazer ela pra dentro e não perder. Eu trago essa caneta pra dentro. Mano, caneta não, só a carga. Só a carga. Apenas. Chegou aquilo lá, eu tenho uma folha, ele mandou uma outra folha pra mim. Eu tive que escrever toda a minha vida ali. Parceiro, quem eu tava, falou, mano, é a chance, falou só, mano, você tá com B.O. com treta aí, a sua hora é agora. Eu ia ser levado pro regime de Presidente Bernardes, no isolamento de Presidente Bernardes, mas a polícia, no momento que eles se dignaram, eles continuavam monitorando os telefones que estavam na prisão, e nesse sentido eu estava sendo decretado a morte. Porque, segundo o Gulu, disse, ele e mais outros caras disseram que eu estava usando o nome do comando pra matar pessoas e tomar conta do tráfico na Baixada. Isso não era o que eu tava fazendo. Quem tava fazendo isso eram outras pessoas lá, a guerra deles lá, não tinha nada a ver, não era facção. Era um companheiro, só que eu incomodava porque eu tinha meu corre. Eu tinha meu fornecedor e eu tinha os meus fiéis que compravam de mim. E eu não misturava, eu tinha um grande respeito, ninguém entrava no meu caminho, não entrava no caminho de ninguém, era respeitado. Embora algumas vezes, quem trabalhava comigo falou, pô, não dá pra comprar porque é o seguinte, o mano veio aqui e falou, tá com nós ou tá contra nós. Eu rápido peguei o telefone, liguei onde tinha que ligar, os caras falaram, não existe isso e tal, e mantinha o meu equilíbrio, porque eu tinha uma conexão com São Paulo, eu era de São Paulo preso na Baixada. Eu mantinha isso bem blindado, porque eu tinha vários amigos, vários contatos. Nesse sentido, quando eu tô lá no DEIC, eu faço esse acordo, eles ouvem que eu vou ser morto, se eu for pra Bernardes, e quem tava em Bernardes? O Gulu tava preso em Bernardes, os caras, regime de isolamento, presidente Bernardes, no Big Brother. Eu, quando saísse pro pátio, eu ia morrer. A polícia veio e mostrou o grampo, falou, tá aqui, os caras estão falando que você tava usando. Eu falei, mas eu não tô. Tá no grampo das transcrições. Eu já falei pro meu advogado, doutor, pega essas transcrições e leva onde tem que levar pros caras verem que o que os caras estão falando não procede, é mentira. Fiquei desesperado, tô decretado a morte. Mas o policial pega esse mesmo que junto lá, os caras estavam tomando meu dinheiro, fazendo um monte de coisa. Eu já sei que todos eles estão expulsos, acho que um faleceu, em razão desse mesmo comportamento. Não posso dizer do delegado, porque o delegado em momento algum esteve junto, mas os agentes ali, quando o delegado chegava, eles mantinham postura, mas era um absurdo o que estava acontecendo comigo. Eu vou dizer até como escapei dessa tortura, vou falar pra vocês já. Ele vem com o papel e fala assim, ó, você vai pra RDD, só que você ia pra Bernardes. Eu vou ser homem com você, se você for pra Bernardes, você vai morrer. Eu vou te mandar, aqui, ó. Se ele simulou, se ele não simulou, pra mim não sei. Eu sei que ele muda a ordem e fala assim, você vai pra Avaré. Penitenciário de Avaré, isso em 2003. E Avaré é? Regime de isolamento. Tá. Era RDD também, RDD Bernardes Avaré. Com as palavras dele. Lá você vai falar com um cara que é o único cara que eu conheço que é homem nessa porra aí, é o Marcola. Você vai conhecer ele, não conhecia. Por gentileza, explica em cada... Pra quem tá em casa, o que é RDD? Regime disciplinar diferenciado. Qual é a rotina? Você fica à margem dos presos. Você, regime de isolamento, banho de sol, em tese, pela lei, tem que ser 1 hora por dia. Mas era tão lotado que eu cheguei a ter banho de sol 1 vez por semana e teve semana que não deu pra... Deu menos do que um banho de sol de 1 hora por semana. Uma pena dentro da pena. É uma pena dentro da pena. É um regime disciplinar, é um castigo que se você errar, você tem 1 ano de castigo. Se você tiver um bom comportamento, você fica 10, 9 meses. Se você errar, um atraso, responder mal ao guarda, chama-se bolacha. Você toma uma bolacha e repica o seu castigo. Uma sindicância que vai pro juiz. Mal você é ouvido e você fica mais 1, 2 anos. Eu cheguei no isolamento pra fazer 1 ano e tinha caras lá que tava 5. Tinha cara que já tinha vindo de outro RDD pra lá, tinha vindo de Taubaté quando desativou Taubaté e continuava no regime de isolamento. Enfim, quando eu chego ali, ele fala, você vai ser internado aqui, lá você resolve sua caminhada. Porque se você voltar pra Bernardes, eu falei, pô, mas não me interna, deixa eu voltar pro sistema pra mim já ir pras ideias e resolver essa parada. Ele falou assim, colocou no grampo aqui, mostrou. Se você for pro penitenciário do estado de volta, você vai morrer.
Foi o único momento que ele foi digno comigo. Então vamos dizer que foi uma troca. Tudo que eu paguei de acerto, fuzil que sumiu, essas coisas, nesse momento ele me deu dignidade. Me deu uma chance de um sopro de vida. Vamos dizer isso. E eu cheguei em Avaré. Quando eu cheguei em Avaré, as celas ainda não tinham telas em todas as celas. Eram só os pirulitos. Então depois eles começaram a colocar uma tela que não era... Era um quadriculado assim, bem fininho, de chapa, cortado em quadradinho, que só passava essa caneta. A dimensão passava, pra você ter ideia, passava um cigarro, que a gente chama de picado, passava girando assim. Sim. Então quando eu chego ali na cela de prova, que as duas celas estavam com tela, o resto das celas ainda não tinham telas, então o preso se falava pela janela. É uma espécie de um galinheiro gigante assim, um por cela. Quando eu chego, o cara bate aqui do lado aqui assim e fala assim, salve, quem chega? Aí eu falei assim, fulano, tá vindo de onde? Que é o questionário. Tô vindo de tal lugar assim, assim. Tá algum B.O.? Assim, qual foi o B.O. que você veio parar aqui? Porque você vai pro isolamento por causa do castigo. Foi grampo telefônico e umas paradas tal que eu precisava de trocar uma ideia com o mano. Onde é que tá o mano? Eu falo, o mano mora no lado praça. E a gente tá no lado arena, que é diferente, que a arena é a quadra. Aí ele falou, beleza. Você precisa passar uma caminhada? Precisa. Então vai chegar aí pra você uma pena, que é uma caneta, e vai chegar um papel pra você, um papiro pra você escrever aí, tal. Beleza. Aí falou, como é que eu vou pegar? Tô na tela aqui, não tem como chegar. E eu inocentemente achei que o guarda fosse trazer no meu guichê. Falei, não, aqui não tem troca ideia com o guarda aqui é poucas ideias. Não vai trazer. Falou, faz o seguinte, tem alguma coisa aí que você consegue cercar aí na janela, pra fora cercar, que é pegar alguma coisa na janela? Aí ele falou, tem uma folha de sulfite aqui velha aqui, o que eu fiz? Eu enrolei ela, fiz uma espécie de um ganchinho e coloquei pra fora na grade. O cara lá com uma linha desfiada, que é o lençol, um pedacinho de rabiola, ele colocou pra fora, soprou o vento, foi e levou até minha janela, eu consegui fisgar. Eu tô na net com ele ligado, que ele chama net. Sim. Eu tô de linha, minha linha ligada com ele. Filme, tô conectado de filme, exatamente. Hoje eu escrevo o roteiro dessa forma. Com esses detalhes. Aí eu pego ali, aí chega pra mim, na linha. Puxa a linha aí. Quando eu vou puxando a linha, isso aqui trava do ladinho assim, dá maior dificuldade pra eu poder pôr a ponta e trazer ela pra dentro e não perder. Eu trago essa caneta pra dentro. Mano. Caneta não, só a carga. Só a carga. Apenas. Chegou aquilo lá, eu tenho uma folha, ele mandou uma outra folha pra mim. Eu tive que escrever toda a minha vida ali. Parceiro, quem eu tava, falou, mano, é a chance. Ele falou só, mano, você tá com B.O. com treta aí, a sua hora é agora. Assina esse papel aí que aqui nós vamos ler, vai chegar ali no mano, chega no outro mano, depois vai chegar do outro lado lá. Então tá. Letra miudinha, fui passando a importância do estudo. Você só, até preso, a importância de você. Escrevi tudo e tal. Isso foi pra lá, né? Então a importância disso aqui pra mim, isso aqui salvou minha vida. Poxa. Quando eu cheguei. Uma caneta. Uma caneta, o estudo. Eu achei que era metaforicamente, mas não, foi literalmente. Caneta, o estudo, a educação, isso aqui foi uma oportunidade pra mim. Quando falaram pra mim uma coisa esquisita, eu tava no meu escritório agora trabalhando, eu lembrei da caneta, falei, esse negócio esquisito que salvou minha vida é isso aqui. E tem a outra parte. Então, eu mando pra eles lá, minha vida vai pro resumo, que aí depois a gente fala sobre isso, e começo a sintonizar. Eu fico 4 meses, para 5 meses, minha vida sendo debatida e sumariada ali. De que forma? Sem telefone celular. Ia salve pra rua e voltava salve pra rua. Os caras tinham que saber se eu tava falando a verdade. Uma coisa que construíram ao longo do tempo. As pessoas falam, pô, mas você defende? Não defendo facção, eu defendo crime. Eu defendo pessoas e a ideia é a forma como as pessoas sobrevivem. E eu sou prova disso. Eu tive que aprender a sobreviver dentro da prisão, vindo na contramão. Embora muitos soubessem que eu tinha entrado na polícia pela via do crime, vamos dizer assim, entre 1000 presos, 20, 30 sabia, o restante não sabia. Então você, a todo momento você era julgado. Então os caras viam, opa, mano, parceiro, caminhada dessa ia ficar dando, passando sempre a caminhada como era, né? O que é passar a caminhada? Dizendo como que era a minha vida, qual era a minha história. Beleza. Isso aconteceu até o fim da vida, praticamente, dentro do sistema. Eu tive sempre que ir passando a caminhada de quem eu era, ou algum amigo ligando e falou, parceiro nosso, aí a caminhada é essa e tal. Hoje ela se tornou mais pública, né, em razão desse trabalho que eu faço. Beleza. Esse salve vai e vem, 4 meses minha vida sendo sumariada, até que eu provo que eu estou certo e que eu não tinha nada a ver, que eu não estava usando o nome do comando para matar ninguém, que eu não estava tomando boca de ninguém, porque isso aí pronto. Então você imagina 4 meses, 5 meses sua vida sendo resolvida por pipas. E outra, codificado. Vai pra rua e volta da rua, vai pra rua. Então cada semana pra mim era uma angústia. Cada semana pra mim era uma angústia saber. Olhava quando as visitas chegavam, que a gente ficava ali, né? Marcola aqui, eu, GG, Macarrão, tantos outros caras, a gente tirava visita sempre praticamente no mesmo horário. Até em razão de poder trocar essa ideia. Eu olhava pra ele assim, e aí, mano, tá firmão? Eu falei, tô firmão. Teve uma ocasião que ele olhou pra mim com a cara de poucos amigos, mas muito poucos amigos, dando a entender que seria uma treta que ele tinha com esse cara que ele me falou. Você conhece fulano de tal? Eu olhei pra ele mais alto que eu. Uma cara assim de que o cara não era amigo dele. Eu falei, conheço, mano. Meu amigo, meu parceiro. Parceiro de B.O., meu. Ele olhou pra mim assim. Ele é meu parceiro também, mano. Um dos primeiros assaltos que eu fiz ainda foi com ele. Fica tranquilo. Eu falei, tô tranquilo. O pessoal foi lá dar um salve lá, fica tranquilo que nós estamos resolvendo. Eu falei, tô tranquilo, mano. Mas tranquilo de que forma? Vou te explicar. Eu sei. Tranquilo de que forma? Sem alma alguma. Porque da forma como ele falou, é como Pedro. Se eu negasse Jesus na cruz, negasse Pedro não negou Jesus, e se eu negasse? Se eu fosse um cara bunda mole, que não tivesse atitude, não fosse homem? Falei, depende, que ele tem confusão com você ou não, pra mim ele é meu amigo. E isso significou muito pra mim nesse momento. Foi um teste. Falei, esse cara é muito inteligente.
Ele pegou na minha mão, me cumprimentou ali, beleza. A pergunta que você fez agora, por que eu, enquanto companheiro, por que, com toda a minha sabedoria, vamos lá, conhecimento, isso, aquilo, outro, por que ele não me trouxe? Eu tive a proposta, assim. Tive a proposta, saí na arena, foi difícil pra mim sair, inclusive. Os caras vieram me chamar e falaram, mano, vem com a gente, tal. Que você conhecer na ponta da pirâmide, só pra que vocês entendam, conhecer na ponta da pirâmide, é inevitável você não entrar. Gaquia, que é o promotor, ele mesmo disse no documentário Poder Secreto, se eu estivesse preso no sistema paulista, prisional brasileiro paulista, sobretudo, fatalmente eu seria PCC. O Lincoln fala isso no documentário. Porque ele é um estudioso, além de investigar, ele é um estudioso. Então ele sabe que era inevitável. E pra mim também seria inevitável. Só que eu sabia do que eu queria. Eu sempre tive na minha cabeça lá embutido que eu queria sair fora. Isso não era vida pra mim. Sempre fui um moleque sonhador. Né? Mas eu tinha atitude, tinha meus corres, não era pequeno, sabia fazer as coisas grandes, sempre fui empreendedor. Eu achava que eu era bandido, marginal. Mas não era bandido marginal. Eu usava a bandidagem, a marginalidade pra aplicar minha sabedoria. Meu sistema de empreender, empreendi no lugar errado. E eu precisava de sair desse negócio. Então, quando eles me falam, me reúnem lá, a gente está em 9 no pátio, logo depois que esses debates foram se consolidando, que eu fui ganhando fôlego, que eu fui provando que eu estava certo e que vinha salve, vai salve, vários amigos começaram a mandar familiares, contactar com a minha família, fica tranquilo, ligaram aqui, chegaram a ligar para minha esposa e falar, vou fazer umas perguntas para a senhora. Não foi lá de onde a gente estava no isolado, mas é salve lá na rua. Seu marido trabalhou na rota? Não. Seu marido trabalhava em Santos, no Morro? Não. Seu marido já teve operação? Não. Meu marido trabalhou no Choque, na operação de Rocan, e quando descia de operação Velão, descia de moto para a Baixada, que era de São Paulo. Então, beleza. Ligava de novo. Senhora, por quê? Porque estavam querendo me tirar do caminho, porque era um concorrente potencial na Baixada, sobretudo essa parte que era do Gulu. Os caras queriam me tirar do caminho e aproveitaram isso como pano de fundo. Então eu ganhei todos os debates. Minha mulher passou mal, minha mulher quase morreu. Minha mulher saiu de um estágio de 68 quilos para 110, 120 quilos. Eu fui destruir. Minha mulher vai de São Sanfona. A hora emagreci, a hora sumia. Beleza. E eu ganhei esses debates ali com a minha vida, indo pra lá, eu tenho que encurtar isso. E volto pro sistema. Quando eu volto pro sistema, todo mundo achou que eu ia morrer no anexo. Não morri no anexo, no isolamento, no RDD. Quando eu volto pro sistema, só 2 parceiros da hora foram me receber na gaiola quando eu cheguei. Que eu cheguei em Franco da Rocha. Os caras vieram aí, mano. Aí quando veio, eu tô firmão, mano. Mas aí, não, eu ganhei o debate, ganhei as ideias, essa. E já cheguei sabendo de muita coisa. Então, além disso, eu ganhei confiança. Só que nesse período, quando eu tô lá no RDD, já no final da minha internação, saindo pro banho do sol, os caras me chamaram e falaram, mano, não, vou fazer um convite pra você e tal. No próximo sol, a gente dá uma resposta pra nós e tal. Eu falei, beleza, fui pra tranca. Uma semana praticamente pra ter outro banho de sol. Eu falei, como é que eu vou dar uma resposta disso? Meu Deus do céu. Isso não é minha realidade. Eu uso o argumento, e que é o argumento lógico, eu digo assim, meus mano, hoje vocês são liderança. Eu tô aqui com vocês. Pô, da hora, obrigado pelo respeito que vocês têm por mim. Se eu for irmão, se eu virar irmão, quando eu sair daqui, ou lá no futuro, alguém vai perguntar pra mim assim, e aí, mano, mas você foi polícia? Eu vou ser questionado. Alguém não vai entender o que tá acontecendo aqui, essa história que a gente tá tomando decisão aqui, e eu vou ter que chegar em todos os lugares sempre me explicando. Sempre me explicando. Então vamos fazer o seguinte, mano. Eu, como companheiro, vou muito mais longe do que se eu for irmão. Se eu for irmão, eu vou gerar vários problemas. Então, se eu for pôr umas ideias pra um debate, alguém tentar contra mim, da mesma forma que eu não quero morrer, eu não quero tirar a vida de ninguém. Então eu não vou trazer problema, e não problema pra mim, e nem vou levar problema pra ninguém.